Irmãos, se der tempo eu termino, se não der, depois eu termino essa ministração. Eu vou ler com vocês Jonas capítulo 2. Vamos ler só o capítulo 2 e daí então a gente para. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver. É assim, irmãos. O teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pronto, voltei. O capítulo 1 fala algumas coisas. Resumindo, a Bíblia então fala aqui que Jonas significa pomba. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que ele era filho de Amitai. Amitai significa minha verdade. Então pomba aponta para aquilo que tem o selo do Senhor. Por isso é pomba. Lembra lá em Mateus quando diz que uma pomba desceu sobre o Senhor e ele diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia diz também que Amitai significa minha verdade. Então Jonas é filho da minha verdade. Isso significa que nós temos de um lado, Jonas aponta para Cristo em vários momentos aqui, e a Bíblia também aponta aqui Jonas para nós como seres humanos. Precisamos de uma redenção, precisamos ter revelação de quem é Cristo. A Bíblia narra então a história que ele foge, e ele foge então para uma embarcação, começa uma tempestade. Essa tempestade aponta para Cristo no barco, assim como Jonas. E a Bíblia então relata que aqueles homens, os marinheiros, na sua força tentam salvar a vida de Jonas, mesmo sabendo que ele era a pedra de tropeço. Isso fala que na nossa força nós não podemos salvar ninguém se Deus não agir. Amém? Então tem todo esse contexto aqui na palavra de Deus. E aí então ele é lançado na água. E aí a gente chega aqui no capítulo 2. E a Bíblia então diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. É interessante que no meio da aflição ele não faz um pedido, ele declara, ele faz uma afirmação. Ele não faz um pedido do tipo: Senhor, se o Senhor quiser, ou do tipo: Senhor, estou por aqui, lembre-se de mim algum dia. Não, ele afirma o que ele crê. É uma afirmação. É mais ou menos assim: quando você vai orar, você não vai orar: Senhor, se algum dia, não, você fala: Deus, pela tua graça eu já recebi essa bênção, pela tua graça eu já recebi o favor. Você já declara isso. Jonas está ensinando que logo em seguida, quando ele é lançado, ele já declara: o Senhor me ouve. O que Jesus fala? Olha, porque o Senhor me ouve. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele não faz uma oração pedindo, ele declara, ele faz uma afirmação dizendo: porque sempre me ouve. Consegue ver uma diferença? Eu já declaro a vitória, eu já afirmo que eu creio, eu já declaro as bênçãos de Deus, eu já afirmo o favor de Deus sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, eu já declaro isso como uma experiência. Isso é graça, é você declarar e a sua voz está alinhada com o Senhor Jesus. Ontem eu fiz uma live rapidinho, minha esposa tinha vindo para cá para o culto, aí eu decidi fazer uma live, entrei,
E aí o pessoal batendo papo comigo, aí tinha uma irmã que toda hora ela falando, só das misérias que ela passava na vida. E eu o tempo inteiro falei, irmã, você não tem que falar isso, minha irmã. Você tem que mudar o seu discurso. Passa um pouquinho, ela escreve de novo. Passa um pouquinho, ela escreve de novo. Mas ela só falava de o que ela não tinha, as misérias que ela passava, as situações que ela estava enfrentando. Falei, minha irmã, você tem que mudar a sua palavra. A nossa palavra é uma palavra de vida. Nossa palavra é uma palavra de vitória. Nossa palavra é uma palavra de conquista. Então eu tenho que mudar a forma que eu falo. Isso é posicionamento. Eu mudo circunstâncias pela palavra, irmãos. Circunstâncias são mudadas, pessoas são transformadas pelo poder da palavra. Então, veja Jonas, quando ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele já afirmou, ele creu, e as circunstâncias não eram favoráveis para ele. As circunstâncias não eram favoráveis para ele, mas ele creu que Deus era com ele, aleluia. Me dá mais retorno aqui, por favor, eu estou perdendo a voz aqui. A palavra de Deus continua dizendo, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e aqui toda a situação, e a Bíblia diz, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o templo, e aqui diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso aqui aponta para a cruz, irmãos. Estavam em idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. E é interessante, ele clama por misericórdia de Deus, mas lá na frente ele não quer misericórdia. Vou te contar um fato que aconteceu comigo. Quando eu converti, nós jejuávamos 40 dias, não era 21 não, irmãos, era 40, cada semestre. Meu Deus do céu, irmãos, nunca acabava o jejum, era 40, a hora que você achava, está acabando, e os pais tudo doido, né? Como é que vocês fazem jejum de 40 dias? Isso não é bom, isso não é bom para a saúde. Vocês lembram disso? Seus pais falavam, não. Aqui, ó, tem prova aqui, ó, sua mãe está aí falando, verdade. E aí, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Falei, Deus, quem eu sou? Irmão, você não faz essa pergunta. Você vai ouvir. Porque eu achava que eu era muito santo. Eu falei, rapaz, igual a mim? Eu estava igual assim, Senhor, sem mim nada podereis fazer. Estava nesse nível já. E aí, eu tinha um Voyage. E aí, é luta, irmão, já passei por o opróbrio. Passei por ele, mas Deus deu a vitória. Quem já teve Voyage aqui? Levanta a mão. Deus deu a vitória, hein? Você vê, saiu do Brasil, Deus deu a vitória. Vou passando pela guerra e dando glória a Deus. E aí, eu me lembro, no sonho, olha só. Pedi, Deus, fala quem eu sou. Aí no sonho, eu fui atravessar uma avenida que chamava Avenida Araguaia. Tem uma avenida que chama Araguaia, em Goiânia. E eu me lembro, no sonho, você vê até a avenida. Aí eu fui atravessar, aí vinha um carro, eu quase provoquei um acidente. O que eu pedi na hora para o outro motorista? Me perdoa, não é o que eu queria. E ele foi embora, não fez nada comigo. Mas na hora que eu continuava atravessando o carro, um outro carro quase causou um acidente agora. Não fui eu, foi o outro. E aí o que eu fiz no sonho? Comecei a acusar o outro. Que absurdo, como é que você faz isso? O que Deus falou para mim? Você clama por misericórdia, mas não é misericordioso. Você clama pela graça, mas não é gracioso. Minha vida mudou naquele dia, naquele sonho. Mudou por completo. E você vê aqui Jonas clamando por misericórdia. Mas ele não queria a mesma misericórdia sobre Nínive. Ele não queria. Ele queria que o Senhor pesasse a mão. Ele queria que o Senhor trouxesse juízo. Ele queria então que as coisas mudassem, mas ele queria que fosse o que? Através do fogo consumidor de Deus. As pessoas quando erram conosco, se a gente é honesto o suficiente, lá no fundo a gente quer, um dia vai entender, ou um dia vai pagar. Você pode não falar isso, mas vem aquela coisinha.
vem aquele vermezinho dentro da gente. Ou não, né? Só eu. E aí então, nós temos Jonas. Estou tentando andar mais rápido, irmão, porque eu quero concluir, mas eu queria falar outras coisas aqui, tá bom? Mas eu vou tentar concluir. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. É engraçado, se você ver Apocalipse, a Bíblia fala o seguinte: porque não és quente nem frio, estou a ponto de... Isso aqui está apontando que Jonas, ele não era nem quente nem frio. A pior coisa que tem, irmãos, eu vou te falar, é você não ter lado nenhum. É gente que fica em cima do muro. Ele toma pedrada dos dois lados. Ele não é quente e ele não é frio. Ele não é posicionado, ele não é sim, sim, não, não, ele é mais ou menos. Deixa eu pensar. Já viu quando alguém te chama para ir na casa dele e você fala assim: fulano, vamos lá em casa? Fala, deixa eu ver. Esse deixa eu ver é que você não vai. Você não tem coragem de falar não. Você não tem coragem de falar não. Aí você coloca alguma coisa para diminuir o seu não. Não, irmão, olha, não posso hoje, em um outro momento, quem sabe? Porque você não sabe falar o não te incomoda. O não, você tem a necessidade de ser aprovado por todos. Então é nem quente nem frio. Agora na vida cristã tem isso. Olha, eu creio nisso, eu não creio naquilo. Você tem que falar, você não tem que ficar em cima do muro. Você é crente? Sou crente. Esse dia eu estava vendo alguns músicos num programa, aqueles talk shows do Brasil. Agora que eu vou entrar live, estava desligado. Vou começar de novo então, irmãos, amém? Aí, um cara, o pessoal da banda, né, crente, inclusive o Paulo já recebeu lá em Boca Raton eles. Eu não tinha que ter falado, fica ruim agora, né? Aí vocês vão procurar quem foi, eu conheço vocês. Eu fui fazer a live aqui para quê? Aí, Deus me expondo, né? Aí, não, tudo é culpa de Deus, né? Fui eu que errei, põe culpa para Deus. Volta para cá, não distrai não. Aí, irmãos, eles lá no talk show, aí o cara lá faz a pergunta: vocês são o quê? Não, mas nós não somos esse tipo de crente aí não. Irmãos, você quer mostrar que você é melhor? Que você é mais bonzinho? Não, eu sou crente. Agora avalia com as minhas atitudes aí. Eu sou crente, acabou. Eu não sou esse tipo de crente. Mas define esse tipo de crente. Eu sou crente, ponto final. Acabou, você não tem que ficar justificando que tipo de crente que você é. Olha, eu sou crente, mas eu não sou tão fechado, eu não sou tão assim, eu não sou tão legal. Não, eu sou crente. Agora, olha para a minha vida e vê as minhas atitudes, eu não tenho que ficar justificando. Eu sou crente, ponto final. Não tem um outro lado, não tem um lado melhor, não tem um lado pior. Eu sou crente, acabou. Caminha comigo e veja que tipo de vida que eu tenho. Eu não tenho que ficar amaciando a carne, eu não tenho que tentar te convencer, eu não tenho que mostrar que eu sou bonzinho, que eu aceito tudo, que eu não, eu sou crente, nasci de novo, salvo, batizado pelo Espírito Santo de Deus, ponto. Não tem outro lado, não tem que convencer ninguém, sou crente, e para piorar, sou pastor. Eu me lembro um dia aqui nos Estados Unidos, estava conversando com uma pessoa, e aí ele conversando e tal, e eu faço investimentos em imóveis, aí estava falando, aí falava, o meu visto, na época eu falei qual visto que era, e era um visto de alguém que tinha sido, como se fosse uma multinacional enviando e tal, e aí ele conversando, mas irmãos, na hora que eu falei que eu era pastor, a conversa acabou. Falou, mas o que mais você faz? Eu falei, não, sou pastor. Irmãos, a conversa acabou. Acabou. Eu quero te falar uma coisa, eu sou pastor, isso não muda. Eu sou pastor, sou homem de Deus mesmo. Não é qualquer conversa que eu me envolvo, não é qualquer fala que eu entro, não é qualquer problema que a gente vai entrando para poder defender uma coisa que não existe. Eu sou pastor, homem de Deus, ungido, nasci de novo. É isso, eu sou crente. Mas aqui você vê Jonas, foi vomitado. Isso expressa que ele não era quente e nem frio. Ele não tinha um lado.
precisamos. Eu sou crente, você tem essa coragem de falar para as pessoas? Sou crente, nasci de novo. Me lembro uma vez um pecuarista, eu trabalhava com gado, e eu estava na caminhonete com ele, ele, tinha mais 2 funcionários, acho que na caminhonete. E ele, com muita liberdade comigo, ele me xingou, sabe aqueles... Não é que ele me xingou, ele chamou um palavrão. Irmãos, eu não era pastor ainda. Eu já era crente. Olhei para ele e falei: fulano, eu não te dou essa liberdade de falar assim comigo, sou homem de Deus. E eu olhei para frente, falei: perdi o cliente, o funcionário está chocado, quer descer do carro, e eu só quero chegar na minha casa, porque ficou aquele silêncio mortal. Hoje você acha engraçado. Eu mando mensagem para ele hoje, ele me chama: meu pastor, como é que você está? Não tem lado, sou crente, é isso que eu sou. Você é assim também? A palavra de Deus continua dizendo aqui agora, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo para Jonas: dispõe-te e vai para a cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia ainda: 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Interessante que a Bíblia fala que era caminho de 3 dias para percorrer Nínive. Volto a te falar, quantos dias o Senhor entrega a sua vida e ressuscita? 3 dias. Tudo aqui aponta aqui para Jesus. E tem uma outra coisa. Ontem, irmãos, eu fiquei até de madrugada, porque eu fiquei pesquisando algo. Eu falei: gente, não é possível, é isso mesmo que eu estou lendo? Eu fui pesquisar sobre Nínive. E eu fui pesquisar quem construiu Nínive. E a Bíblia diz, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, a gente vai ler versículo 1, o versículo 6 e depois o versículo 8. A Bíblia diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Algumas versões chamam de Cão. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Vai para o versículo 6. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod. Então Nimrod, ele é bisneto de Noé. E a Bíblia diz uma coisa sobre Nimrod: o qual começou a ser poderoso sobre a terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Princípio do seu reino foi Babel. Nimrod constrói Babel. Babel é uma afronta diante de Deus.
Mas Nimrod também constrói outra coisa. Nínive. O mesmo cara que constrói Babel, constrói Nínive. Vou te contar uma coisa. A origem determina sim. Se as coisas não recomeçarem da forma correta, a origem determina o que vai se tornar. Vou te ensinar algo. Quando uma pessoa tinha lepra, no Velho Testamento, ele se apresentava ao sumo sacerdote, e dependendo do tanto de lepra que ele tinha, a sua casa tinha que ser queimada. Sabe o que significa? Da agora para frente é só recomeço. Não tem como dar continuidade nessa casa. Ela já está contaminada. O que Deus está fazendo aqui com Nínive? Eu estou te dando um recomeço, Nínive. Isso é para você, meu irmão. Deus está te dando um recomeço. E o profeta foi para pregar a palavra. E a Bíblia diz que o rei ouviu a história, se levantou. Lembra que um rei não se levanta? Mas o rei se levanta, coloca as suas roupas de fora e coloca sobre si panos velhos, cinzas. E a Bíblia diz: ninguém comerá e nem beberá água. Vou te ensinar uma outra coisa. O jejum, quando na Bíblia menciona que tira a água, é o jejum. Como é que eu vou explicar isso para você? Ele representa calamidade, essa é a palavra. Por que é calamidade? Porque uma pessoa pode morrer enquanto, depois de 4 dias, 5 dias sem beber água, ela vai morrer. Então, a Bíblia diz, quando tirou a água, ele está falando, é a nossa última oportunidade aqui. Não tem outra. Ficar sem água é a nossa última atitude. Eu nunca fiquei, irmãos, nunca fiz jejum sem água e nem recomendo para você. Mas isso aqui é calamidade, eu não tenho outra saída. E o rei colocou a tal ponto que ele, seus discípulos e todos os animais não podiam nem beber água. Para quê? Para tocar no coração de Deus. Esse é o estágio mais alto que tem. É quando se tira tudo. Jesus foi para a cruz do Calvário. E lá colocaram uma esponja na boca dele, ele tinha sede. Mas ele abriu mão de tudo, para que você recomeçasse, meu irmão. Para que eu recomeçasse. Nínive aponta para nós aqui agora. A gente precisava de um recomeço. Eu precisava de um recomeço. Há 20 anos atrás eu precisava de um recomeço. Há 20 anos atrás eu precisava de algo que mudasse minha vida. Eu me lembro que eu fui para o culto, sentei naquela cadeira e ouvi a pregação do pastor Aloysio, pregando João capítulo 6, a multiplicação dos peixes. Glória a Deus porque um profeta pregou para mim. Glória a Deus porque minha irmã me levou aquele dia no culto. Nós precisamos de profetas que sejam crentes para falar as boas novas para a gente. Mas posso te contar uma coisa? Lá fora está precisando de profetas que sejam crentes para falar as boas novas para Nínive que está se perdendo lá fora. Aleluia, glória a Deus. E aí, então a origem aqui é de Nimrod, o mesmo que fez Babel. Então Nínive agora vai ter que ter recomeço. Eu vou recomeçar. Não dá para poder ser mais ou menos. Não dá para ser de qualquer jeito. Ou eu sou ou eu não sou. Vou recomeçar minha vida. Sabe aquele dia que você levanta e fala: a partir de agora vai ser diferente? Tem que ser diferente. Vou mudar. Vim para cá para ser diferente. Vai ser. Vou caminhar diferente. Vou me envolver. Vou ter compromisso. Eu vou até o fim. Eu não vou mais abrir mão, eu vou até o fim, porque agora eu recomeço a minha vida. Quantos querem recomeçar a sua vida aqui hoje? Quantos sentem uma necessidade de falar: Senhor, é verdade, hoje basta, não dá para ser esse crente superficial, preciso recomeçar minha vida, meus relacionamentos, meu casamento, minha vida, eu preciso recomeçar. Hoje talvez você se encontre como Nínive, a origem pecaminosa, a origem errada, relacionamentos, eu não sei, né, quantas
Olha, muita gente me pergunta sobre relacionamento, e muitas vezes as pessoas, elas vivem amigado. Amigado? É essa a palavra? Quando você mora com alguém que você não é casado ainda? Amaziado? Amigado, não é não? É? Os dois. Deixa eu te contar uma coisa, você está começando errado. Por que você não começa certo? Vou casar, vou organizar minha vida no civil, não tenho dinheiro para a festa, chame um pastor para abençoar o seu casamento. Sabe, mas você está começando a sua vida errado, e aí você quer ter frutos de colheitas. Lembra o Paulo aqui falando, o pastor Paulo mencionando, que o que você planta, o que você colhe, a não ser que você seja passarinho, achei ótimo isso. O que você planta, você colhe. Uai, você começou errado, você plantou errado, você está vivendo errado, você quer colher o quê? Conta para mim o que você quer colher. Você quer colher o certo, mas a semente foi errada. Então o recomeço é a oportunidade de fazer certo agora. O recomeço é a oportunidade de ir até o fim. Eu não vou abrir mão mais. Vocês estão comigo? Por favor, irmãos, eu não sei de sua vida aí, não sei como é que você está casado, sei de alguns. E a gente faz muito casamento aqui. Mas eu não sei a sua vida, não estou aqui para te julgar, só estou aqui para te falar. Quer ter uma colheita diferente? Começa certo. Começa certo, lança a semente certa. Nimrod fez Babel, Nimrod fez Nínive. O que você espera de uma cidade dessa? Bagunça, caos completo. Mas o Senhor nos dá oportunidade. Você quer ter o mesmo, você quer ter um resultado diferente fazendo coisas absurdas? Não faz sentido. Deus, eu vou recomeçar minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. Eu acho que inclusive que eu vou vir mais de preto. Hoje todo mundo fala que eu estou novo. Eu vou recomeçar desse jeito. Posso ouvir um amém? Amém. Você está com inveja, né? Os homens não falaram nada. I love you, sei. Glória a Deus, vou terminar agora, rapidinho, irmãos, tem alguns minutos. O descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O cara vai pregar o evangelho, o povo converte, ele fica chateado porque o povo converteu. Fala se esse cara não tem uma demanda pessoal. Ele quer misericórdia para ele, mas ele quer o que sobre os outros? Peso, lei, condenação. Quantos crentes são assim? Deus manda você orar para alguém prosperar, a pessoa prospera, como é que você fica? Vamos piorar a coisa? Você é solteiro, Deus manda você orar para um outro solteiro, e ele casa, e você não. O que você acha? Aí o senhor pegou sério. Sabe? E aí Deus te levanta para ser um profeta, e você profetiza, e as coisas acontecem com a sua profecia, você se entristece pelo agir de Deus? Deixa eu te contar, irmãos, tem alguma coisa errada aqui. Você quer receber a graça, mas não quer falar da graça. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi como que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e te arrepende do mal. Para que eu vou fazer já que o Senhor vai abençoar? Para que eu vou pregar se eles vão receber? Nem precisa. Deixa eu te contar, irmãos, Deus sempre usa pessoas para selar a vontade dEle. Deus estava dando a oportunidade para Jonas só ser o canal. Deus ia fazer? Sim. Deus precisava de Jonas? Não. Mas Deus deu a oportunidade de ser participativo das bênçãos. Você vai ser participativo das bênçãos. Eu vou fazer, mas você vai ser o que vai proclamar o que eu vou fazer. Irmão, isso é glorioso. Isso é glorioso. Só eu poder subir aqui, pregar a palavra, sabendo o que Deus vai fazer, e Deus me usar ainda. Eu ir embora e falar:
Você acha que eu vou embora triste? Poxa Deus, acabou que o Senhor fez mesmo, né? Que coração é esse? Esse é o coração de gente que não é quente nem frio. Pode tocar. Parou? Aí, pode ficar, tá bonito. Hoje está tudo engraçado, tem a irmã do teclado, que eu nunca tinha visto uma irmã tocando teclado, uma irmã tocando bateria aqui hoje, que eu falei, uai, o que está acontecendo nessa igreja? Isso é glorioso, aleluia. Uai, por que na minha pregação vocês não aplaudem? Eu vou embora, sabendo que o Senhor é bom, e que Ele faz. Consegue ver, Jonas, o coração dele? Ele não entendeu. Vou te usar, Jonas. Isso é uma riqueza, irmãos, Deus poder nos usar. Isso é riqueza, irmãos. Deus poder usar gente falha igual a gente para proclamar boas novas. Peça ao Senhor, tira minha vida. Para você ver, Ele migrava entre a graça e a lei, entre a misericórdia e o pesar da mão de Deus. Tem uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus te dar aquilo que você plantou, você vai colher. Agora a graça é você colher o que nem plantou ainda. Entendeu a diferença? E disse o Senhor, é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma. E ali então fez uma enramada, que é uma, como se fosse um lugar para você descansar, uma cabaninha, coisas da mata. E ali fez a enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e o fim de livrar-se do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira, por causa de uma planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor, tens compaixão de uma planta, que não te causou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Esse 120 na Bíblia, isso aqui é profético, irmãos. Outro dia eu prego sobre isso. Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e que muito menos os seus animais. Para terminar então, quando o Senhor fez nascer aquela planta, Deus falou para Jonas, eu não preciso de você, Jonas, eu faço nascer até planta do nada. E aí o Senhor foi e colocou um verme, está falando, se eu quisesse destruir Nínive, um verme me bastaria. Você está mais preocupado com uma planta, porque o sol bateu na sua cabeça, do que com a cidade inteira? Não sei, mas tem gente que está aqui na Flórida agora, que tem papéis, e que não está nem aí para os que não têm papéis. Tem gente na Flórida postando na internet coisas absurdas, mentiras, que o pessoal está indo embora, que não tem ninguém trabalhando mais. Não, o pessoal vai no final do dia, depois que o pessoal foi embora daquela obra, para falar que o povo foi embora, só para trazer medo na comunidade e ganhar mais likes nas suas postagens. Vai prestar conta diante de Deus.
E essas pessoas, elas ainda fazem o seguinte: tem que ir embora mesmo. Por que não ora? Oh Deus, favorece essas pessoas. Essa situação vai ser revertida para a bênção. Essa situação vai ser revertida para a legalização. Eu não estou aqui concordando com o erro, mas eu estou aqui para falar para Nínive: tem tempo de arrepender e pedir para o Senhor uma segunda oportunidade. Entendeu a diferença? Eu estou aqui para te falar. Fala para Jesus hoje, se você está nessa situação: Senhor, eu me encontro nessa situação, quero recomeçar minha vida. Estende as tuas mãos para mim. E essa palavra arrepender, o Senhor se arrependeu. Irmãos, parece que Deus é homem falando assim. Eu quero te falar, não é que ele arrependeu, ele desistiu. Mas não é arrependimento, porque o Senhor não é filho de homem para se arrepender, irmãos. Entendeu a diferença? Deus pode mudar hoje a sua vida se você quiser, irmãos. Você pode falar para Deus: Deus, eu preciso recomeçar nessa área. Eu preciso recomeçar a minha vida espiritual. Preciso recomeçar a minha vida natural, preciso recomeçar a minha vida financeira, eu preciso recomeçar os meus relacionamentos, eu preciso recomeçar meu relacionamento com os meus pais, eu preciso restaurar meu relacionamento, meu casamento, eu preciso restaurar minha saúde, eu preciso restaurar. Quantos querem ser restaurados aqui? Eu creio que Deus pode te ouvir aqui agora, irmãos. Deus pode. Olha, irmãos, eu andei rápido aqui, eu gostaria de gastar tempo em outras coisas, mas eu preciso te falar, em nome do Senhor Jesus. Deus vai estender as suas mãos aqui agora para você. Você só tem que ter a humildade suficiente de falar para o Senhor: oh Deus, aquele rei se levantou, eu me levanto e eu entrego o Senhor. Pai, eu quero um renovo hoje. Eu vim aqui para ouvir essa palavra, eu preciso recomeçar certo. Eu não quero mais andar como antes. Com seus olhos fechados. Pai, a minha oração hoje é que haja uma visitação aqui, na casa, na vida, recomeço. Precisamos de um recomeço aqui, Pai. Um recomeço em Cristo, um recomeço de vida, um recomeço no Senhor, um recomeço de intimidade, um recomeço no meu casamento, um recomeço nos meus relacionamentos com os meus filhos, um recomeço na Flórida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, precisamos de um recomeço. Se você quer, só levante a sua mão, pode ficar sentado. Só fale comigo uma oração, aqueles que querem um recomeço na sua vida. Fala: Senhor, hoje eu creio que um recomeço na minha vida inicia. Eu não olho para trás, mas eu olho para o Senhor, porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Quantos creem? Amém.